Acho que foi. Então, bora começar, né? Então, seja muito bem-vinda. Esse é o programa Amor Consciência. Aqui nós falamos sobre a sua jornada para se alinhar ao fluxo do amor, né? Para você se conscientizar daquilo que está te impedindo a vivenciar o amor, a experienciar o amor. Talvez você esteja aí vivendo relações não muito saudáveis, relações tóxicas, você esteja com aquela sensação de luta, de sobrevivência, né? E desbloqueando aí o fluxo do amor, você consegue passar a viver com mais sentido e construir as relações saudáveis que você deseja. Então, eu sou a Cami Brito, eu sou terapeuta ayurvédica e cognitivo-comportamental, e hoje a gente vai falar sobre: será que as suas escolhas e as suas decisões alinham você ao fluxo do amor? O que será que faz a diferença para você conseguir finalmente fazer o amor florescer na sua vida? Então, é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, antes de seguir, eu peço que vocês me ajudem compartilhando essa live com as pessoas que possam se interessar. Pessoas que vocês percebem que passam por momentos difíceis de tomada de decisão ou que acabam fazendo assertivas e acabam vivenciando uma vida que, na verdade, não é aquela que elas desejam, tá? O aviãozinho tá aí, aqui no YouTube e no Facebook, é só você compartilhar mesmo, clicar em compartilhar, e vai ser um prazer receber as pessoas que vocês amam aqui comigo, tá bom? Então, vamos lá. Sobre escolhas, né? Eu sempre tive uma sensação, desde lá dos meus 18 anos, que escolher traria um pressuposto da necessidade de uma consciência, né? E aos 18 a gente não tem muita consciência do que está rolando de verdade. Então, quando eu comecei o primeiro namoro de uma série de relacionamentos abusivos que eu vivi, os meus pais me acusavam muito de estar escolhendo o meu namorado, né, em detrimento da minha família. E quando eu recebia essa acusação dos meus pais, eu me sentia muito desconfortável, porque dentro de mim tinha alguma coisa que me dizia que eu não estava fazendo uma escolha, né? Eu ficava mesmo com essa sensação de estar sendo injustiçada. E eu sabia que eu não estava escolhendo de forma consciente. Então, não era simplesmente uma escolha que estava sendo feita. Era uma atração, assim, irresistível, muito forte, que eu não conseguia, na verdade, tomar uma outra atitude ou tomar uma outra direção. Então, eu também sabia que, de certa forma, se havia alguém escolhendo alguma coisa naquela situação que eu estava vivenciando, era eu mesma, né? Não podia ser os meus pais, não podia ser o meu namorado. Se eu estava entrando numa relação conturbada e já estava gerando bastante impacto na minha família, eu devia estar escolhendo realmente alguma coisa errada. Mas eu não fazia ideia do que se tratava disso, do que isso se tratava quando eu estava lá nos meus 18 anos. E eu só fui compreender essa atração irresistível, assim, ó, tipo, 20 anos depois. E a verdade é que quando a gente diz que mesmo que quando a gente não escolhe de forma consciente, a gente acaba fazendo uma escolha, né? A gente acaba fazendo a escolha de não escolher. Isso faz sentido para vocês? Vocês já se sentiram não escolhendo, né? Meio paralisada, assim, diante a situação, de repente, meio sem saber para que lado ir, se vendo no meio de uma bifurcação, sem saber que caminho tomar, né? Sobre o que você vai avaliar, que direção você deve seguir. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre hoje, um pouquinho disso aqui hoje. Então, se você escolhe não tomar decisões, se você escolhe não se posicionar de forma clara, porque no fundo, você tem medo, né? E esse medo é de quê? Quando a gente se paralisa e não consegue escolher, o medo está governando a nossa vida. E, na verdade, é um medo de assumir responsabilidades e um medo de arcar com as consequências das escolhas que a gente faz. Então, pode ser que, além disso, você também esteja se sentindo sugada por uma atração irresistível, aquela que eu falei que eu tive lá na minha primeira relação abusiva. Eu lembro que quando eu senti essa sensação de não estar podendo escolher, eu me sentia tomada por uma incapacidade de tomar decisão. Eu me sentia tomada por uma incapacidade de bancar alguma decisão que eu tinha que tomar. E eu não conseguia também me ver manifestando aquilo que eu desejava, né? Então, eu estava vivendo uma relação que não era legal, eu queria viver uma relação saudável, mas eu não conseguia ligar o meu desejo às coisas que eu estava vivendo.
Mas mesmo assim, quando a gente escolhe não tomar decisões, né? Que foi o que eu fiz, eu não decidi e acabei me deixando levar por essa atração muito forte, a gente acaba escolhendo, né? A gente acaba escolhendo não se comprometer, não se responsabilizar. E essa não escolha, ela pode ir, na verdade, desde uma escolha a fazer um pedido num restaurante, né? Ou você escolher não sair de uma relação que está gerando muito sofrimento, né? Eu vou falar aqui, eu comentei na live passada, não sei se vocês viram, que eu também fiz uma escolha de não escolher seguir construindo o futuro que eu queria viver quando eu fiz uma pausa que foi muito conveniente no meu trabalho lá um ano atrás, aqui pelo Instagram, nas redes sociais, né? Então, gente, vamos tentar olhar aqui o que acontece que leva a gente para esse lugar. Bom, a vida é como um rio, né? E o rio, ele corre na direção do mar. Não tem nenhum rio que corre contra o mar. Ele pode até correr para um outro rio que vai correr para o mar, mas a direção do rio é o mar. O rio não fica parado, né? Ele está sempre fluindo. Às vezes ele flui mais devagar e às vezes ele flui mais depressa. Ele pode fluir, então, muito de forma tranquila ou ele pode fluir em turbulência. E o rio não para e ele vai fluindo até com essas situações que ele encontra pelo caminho. Então, em alguns momentos, a gente pode estar nadando nesse rio contra a corrente. Ou a gente pode cair em algum lugarzinho ali do rio que meio que forma um poço, onde a água para de correr, a água fica parada. O rio continua fluindo em algum momento, mas a gente pode ficar parada ali na nossa água da vida, no nosso rio da vida, né? E aí, vocês já repararam algum rio com água parada? Como é que fica essa água? Essa água não fica muito agradável, muito atraente, né? Ela começa a fazer uma espuminha, às vezes essa espuminha vai juntando folha, aí vai virando uma gosma, e junta bicho morto, enfim. Meio que cria um lodo ali. Mas nesse lodo, além dessas coisas normais, começa a crescer também alguns bichinhos mais nocivos, né? Uns insetos estranhos, enfim, uns mofos, umas coisas meio não muito agradáveis. E isso podem gerar doenças, né? E eu estou fazendo uma analogia com a nossa vida. Então, quando a gente também deixa de fluir na vida e a gente cai nesse poço que fica com a água parada, a gente também começa a manifestar coisas que não são muito agradáveis, né? Relações que não são muito saudáveis. Nesse poço de lodo, né, nesse lodinho que vai formando, a gente vai viver padrões de sofrimento, de doença, de escassez na vida. E nesses momentos, a gente vai sentir que precisa lutar para continuar em movimento, para sobreviver. A gente vai entender que a vida não para, mas dependendo de onde a gente está na vida, se a gente está contra a corrente no fluxo ou nesse poço de água parada, a gente está fazendo mais ou menos força para sobreviver. Então, olha, às vezes a vida vai fazer que a gente nade contra a corrente, né? Ou a vida vai fazer com que a gente fique um pouco parada nesse pocinho com água podre. Porque existem alguns aprendizados que a gente precisa passar na vida que estão nesses lugares, que não são gostosos de estar, mas lá existem aprendizados para gente. E o amor que faz com que a vida flua vai levar a gente a experimentar essas situações, porque o destino da vida é a expansão, assim como o destino do rio é o mar, né? Que também é a expansão. Então, quando a gente está nesse lugar de contrafluxo ou nesse lugar meio parado, meio estagnado, a gente evolui pela dor. E quando a gente está em fluxo, a gente evolui pelo amor. Então, a energia que a gente gasta para fluir na vida, seja no fluxo, no antifluxo, ela vai depender desse lugar que a gente está, né? Desse movimento que a gente está fazendo na vida. E, às vezes, quando a gente está no antifluxo ou na estagnação, a gente vai gastar, tipo, muito mais energia de vida para viver.
né? Por isso que muitas mulheres, quando chegam aos 40, 45 anos, elas estão exaustas, estão encarando já situações de depressão, de ansiedade, já desenvolveram doenças crônicas, né? Algumas têm a sensação de que a vida já passou e se sentem muito velhas para viver alguma coisa que realmente mexam com elas de forma profunda e gerem motivação para elas irem atrás dos seus sonhos, né? Outras vezes, elas vão se sentir sem energia para viver a vida, para desfrutar da vida que ela construiu com muito esforço, por estar no antifluxo ou por estar nesse poço de água parada. E quando a gente acaba construindo a vida nessa base do sacrifício, a gente também pode ter vivenciado muitas situações na vida onde a gente se preocupou em salvar os outros, em cuidar os outros, em fazer pelos outros. E a gente não se sente com energia nessa etapa de vida para dar essa energia para a gente. A gente gastou mesmo muita energia de vida. Então, nós que somos as fortonas, né? Somos essas mulheres que aguentamos tudo, podemos tudo, lidamos com tudo, podemos cuidar de tudo e de todo mundo, não precisamos de ajuda, nos viramos muito bem sozinhas. Levamos muito pesos nas costas, né? Levamos muito pesos porque acreditamos que, sim, é a vida. E a gente vai entender aqui o que acontece para a gente passar por isso. A gente fica tentando salvar os outros e a gente acaba gerando para a gente essa sensação de fadiga crônica, né? Esse monte de sofrimento que você pode estar vivenciando nesse momento na sua vida, então, depende muito da sua resistência para se alinhar com o fluxo do amor. O amor, ele fala com a gente o tempo todo na vida, fala com a gente o tempo todo mesmo. Mas se a gente está desconectada da gente e da natureza desse movimento amoroso na vida, a gente não consegue entender essa comunicação. Então, a chave para a gente entrar no fluxo do amor é justamente se conectar de volta com a gente, com o corpo, com as sensações, com as emoções, né? E talvez você tenha perdido essa conexão lá no comecinho da sua vida. E talvez essa desconexão de si mesma esteja te impedindo que você escute a voz do amor falando com você. E se isso está acontecendo, é muito provável que você esteja em uma armadilha emocional, né? A armadilha emocional é esse lugar de água parada que é fruto das interpretações que a gente faz a respeito das experiências que a gente viveu de falta de amor, né? Ou com nossa mãe, ou com nosso pai, ou com quem cuidou da gente lá na infância. Então, entre a infância e a adolescência, a gente pode ter vivido muitas experiências de carência de amor. E a forma como a gente interpreta e responde a essas experiências podem ter desenvolvido muitas armadilhas emocionais. Essas armadilhas são justamente o poço, né? Aquele pocinho de água parada onde a vida não está fluindo e onde a gente vai fazer muita força para navegar na vida. Então, a gente sente nesses lugares sensações de medo, sensações de culpa, de raiva, de vergonha. A gente viu lá no comecinho da live que é justamente o medo de se responsabilizar e de assumir as consequências que vão fazer com que a gente não faça escolhas e não tome decisões, né? Isso, na verdade, tira da gente o poder de ter as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Então, a gente pode seguir para a vida com essa sensação de que a gente depende do outro, que o outro precisa dar um sinal para a gente entender que direção ir, ou o outro precisa validar, reconhecer o esforço que a gente está fazendo, reconhecer a direção que a gente está tomando. E a gente não segue na vida com autonomia, a vida fica pesada mesmo. Então, esse lugar é o do contrafluxo, né? E nesse contrafluxo, as experiências que a gente vai ter na vida são muito desafiadoras. Elas são desafiadoras porque a gente está nas armadilhas emocionais, nesses pocinhos de água parada. Como eu não tenho controle da minha vida, a vida segue e eu não estou muito consciente do rumo que ela está tomando. Então, eu acabo vivendo situações repetidas que vão, de novo, me levando a experimentar as sensações de medo, de culpa, de raiva, de vergonha, porque, na verdade, é um esforço da vida fazendo com que eu passe por aquele lugar de novo para tomar consciência de algum aprendizado que eu preciso ter. Esse é o objetivo das repetições, a gente tomar um aprendizado. Só que
no fundo, a gente está acreditando que a gente pode mudar o passado ou controlar o futuro. Quando a gente vive essas experiências das armadilhas emocionais, a gente não está vivendo o presente. Existe muito sacrifício, existe muita autocrítica, existe muita guerra com o mundo e com a gente mesma. A gente encontra pessoas abusivas, pessoas não confiáveis, né? E a gente faz esse esforço muito grande para sobreviver a cada dia. Quando você se pergunta, por exemplo, você pode estar pensando agora aí assim, por que eu simplesmente não saio dessas armadilhas? Por que você não saiu simplesmente dessas armadilhas? E a resposta é que a gente não tem consciência de que a gente está numa armadilha. A gente não está em contato com o que está gerando essa armadilha. Então, a gente não identifica. A gente só identifica que a gente está numa armadilha quando a gente está agindo de forma mais conectada com a gente mesmo. Às vezes, demora uma vida inteira para a gente perceber que a gente está vivendo uma situação de repetição, que eu coloco os meus relacionamentos numa linha do tempo e eu vou achando padrões de relação entre um relacionamento e outro, né? Vou achando que eu vou identificando, por exemplo, que eu não consigo me expressar com facilidade. Eu não consigo pedir aquilo que eu preciso nas relações, que as minhas relações não têm muita intimidade, muita parceria, que eu sempre faço muito mais pelo outro do que ele faz por mim. Então é difícil, quando a gente está envolvido emocionalmente, a gente está ali no furacão, a gente ter essa consciência. Só quando a gente consegue se distanciar e olhar os relacionamentos numa linha, é que a gente vai tomando consciência dessas repetições, né? E a força que atrai a gente para essas armadilhas, ela é muito forte. Lembra que eu comentei que parece que a gente não consegue resistir, é uma força que a gente não consegue ter resistência a ela? Porque, na verdade, essa energia que atrai a gente para a armadilha é uma energia de sobrevivência. É a mesma energia de vida que faz a gente fluir na vida na direção da expansão, só que ela foi distorcida por conta de questões que a gente vivenciou na nossa infância com pais e cuidadores. Então, é uma energia de sobrevivência. Você acredita que se você não seguir naquela direção da atração, daquilo que está te puxando, você não vai dar conta de lidar com as consequências. Você não vai dar conta de seguir de forma autônoma na vida. Você não vai dar conta de garantir a sua própria sobrevivência ou o seu próprio bem-estar. E aí fica impossível de sair da armadilha. Quem é que vai sair da armadilha quando o que está em jogo é essa sensação de que você pode correr um risco de vida? Ninguém vai sair da armadilha, né? Mas, se você não acredita, então, que isso é possível, você não está visualizando esse cenário, você começa a pensar que você tem algum defeito muito grande. Que você é incapaz de ser amada, de ser cuidada, de ser protegida, que existe alguma coisa muito feia dentro de você que te impede de se conectar com as pessoas, porque você precisa manter as pessoas distantes, porque você é indigna, não merecedora, porque você tem algum defeito, porque você acredita que é uma farsa. Então, você acredita, no fundo, que você ainda não se esforçou o suficiente, que você ainda não é boa o suficiente, que você não está pronta o suficiente, que você não tem o suficiente, e por aí vai. Então, você, como só percebe a você mesma ali, por esse espectro negativo, você acredita que tudo isso é sua culpa. Você não está olhando, né, com uma visão assim realista para a situação. Ela está distorcida. E dependendo de como você reage a isso, você coloca mais força para tentar corrigir esses defeitos que você tem, corrigir essa falta de posicionamento ou essa falta de esforço que você está fazendo. Você acredita que é através de fazer mais, fazer melhor, que você vai conseguir sair desse lugar desconfortável. Então, quando a pandemia se instalou, no ano passado, eu estava num lugar que me lembrou muito esse lugar que eu acabei de descrever aqui acima. Eu tinha lançado 2 turmas do meu curso e eu me cobrava muito dos resultados. Eu me comparava tanto às minhas concorrentes que no meio do segundo lançamento eu senti que beirei uma crise de ansiedade. Eu não escolhi isso, né?
eu não me conectei comigo, na verdade, foi esse lugar de não escolha que eu fiz, né? Eu não me conectei comigo para entender melhor o que meu corpo estava me dizendo, para entender os meus comportamentos, para entender o que estava me aproximando de novo dessa sensação de ansiedade. Eu simplesmente coloquei mais força, né? Querendo controlar o futuro, querendo controlar os resultados que aquela ação pudesse me dar, e eu comecei a estudar um curso para melhorar a minha vida no sentido do meu trabalho. Eu acreditei que fosse isso que fosse o problema. Só que esse curso, eu vi que ele ia deixar, na verdade, a minha rotina mais pesada. Ele não ia trazer uma rotina mais tranquila, ele ia piorar a minha ansiedade, né? Mas eu precisava daquele conhecimento e ele era muito importante para o meu trabalho. Então, eu escolhi aplicar tudo que eu estava aprendendo nesse curso com outras pessoas e ficar só com a parte de uma tarefa dessa atividade que envolve você estar na internet, né? Estar criando cursos na internet, lançando cursos na internet, lidando com as redes sociais diariamente. E foi só em dezembro do ano passado que eu, depois de passar o ano inteiro trabalhando muito mais do que eu imaginei que fosse acontecer e não tendo os resultados que eu queria ter, que eu percebi o quanto de esforço que eu estava colocando na vida para sustentar aquela escolha que eu tinha feito lá em março de 2020. Eu não estava tendo os resultados que eu esperava. Então, eu fiz exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu comecei a mergulhar dentro de mim, comecei a entrar em contato com as sensações que eu estava sentindo no meu corpo, e eu percebi que eu não tinha dado a devida importância aos pensamentos limitantes, que eu escutei demais pessoas que estavam à minha volta, né, que têm seus próprios medos e suas próprias limitações. Até que em um momento de meditação eu entrei em contato com a seguinte pergunta, e essa pergunta, na verdade, é o que eu acho que pode tirar qualquer pessoa de uma situação de antifluxo, de uma situação de sobrevivência, de luta, de desgaste emocional muito grande na vida. A pergunta foi a seguinte: Cami, você fez essa escolha por medo ou por amor? E aí, na mesma hora, ficou muito claro para mim que eu tinha feito essa escolha por medo. Eu não estava vivendo mais uma armadilha emocional, porque quando a gente lida com as armadilhas emocionais, a gente ganha um autoconhecimento e um autocontrole, um autogerenciamento das nossas emoções, do nosso mundo interno, muito grande. E eu consegui eliminar as armadilhas da minha vida há alguns anos atrás. Mas eu estava no movimento de contrafluxo. E eu colocava todo esse esforço gigantesco para ter um resultado que não estava vindo. Então, vocês já escutaram uma frase que diz mais ou menos assim: dê o primeiro passo que o universo coloca o chão debaixo. Quem já ouviu essa frase? Quem já se deparou com essa magia do universo, né? Que é assim, ó, vai com coragem que tudo dá certo, né? E aí, de janeiro para cá, eu precisei tomar muitas decisões. E essas decisões eram decisões realmente muito desafiadoras. Por quê? Para me alinhar de novo com o fluxo do amor, eu precisei romper acordos com pessoas que eu estava trabalhando comigo ali durante o ano de 2020. E eu precisei tomar decisões que iam contra aquilo que eu tinha planejado para o meu ano de 2021. Então, além disso, né, além da gente poder fazer esse reposicionamento, ainda naquela ótica da frase dê o primeiro passo que a vida coloca o chão debaixo, a própria vida foi começando a colocar bloqueios, assim, levantar muralhas muito grandes entre mim e os objetivos que eu tinha traçado para o meu ano. E isso é uma manifestação do contrafluxo, né? Quando a gente está contra aquela natureza da nossa vida, nossa natureza e o fluxo da vida, a gente encontra obstáculos que a gente precisa fazer uma força assim absurda, descomunal para transpor, sabe? E às vezes o mais inteligente não é a gente ficar ali brigando com esse obstáculo, batendo de frente com essa muralha, é a gente contornar, né, e reorientar a nossa jornada. Fica muito mais difícil a gente continuar insistindo numa decisão errada que tomou do que voltar
e consertar aquela decisão, né? Tomar uma outra decisão e se alinhar com o fluxo do amor. Geralmente é nesse momento que as pessoas buscam mudança, quando elas já estão passando por desafios tão grandes, tão fortes, tão intensos, que elas percebem que é mais fácil deixar de resistir, sabe? E é isso, né? Hoje eu tô aqui de novo, fazendo as lives, voltando a fazer o trabalho que eu tanto amo, voltando a conversar com vocês. Esse movimento de realinhamento, na verdade, me trouxe de volta para aquilo que eu sempre amei fazer, que eu amo, que eu faço e que eu quero, é o que eu quero fazer para o resto da minha vida, tá? Então, o que aconteceu de verdade, né? Quando eu tomei a escolha de tirar esse ano longe do meu trabalho, longe das redes sociais, eu cedi ao medo. Eu estava num momento do meu trabalho que as coisas estavam mudando dentro de mim muito rápido, né? E estavam acontecendo do lado de fora muito rápido. E geralmente, quando o chão está correndo muito rápido, você fica insegura sobre aonde pisar, né? Você não consegue pisar assim com muita segurança. E aí você acaba olhando para o lado de fora, buscando apoios para a gente se segurar, para a gente se firmar, ou alguma resposta do mundo externo sobre você estar na direção certa ou não. E foi exatamente isso que eu estava fazendo lá no final de 2019. Então, eu estava, na verdade, tentando lidar com a minha síndrome da impostora, né? Não sei se vocês já ouviram de que a gente está sendo uma farsa, de que a gente não está sendo autêntica, que alguém vai descobrir que a gente não está alinhada de verdade, que alguém vai descobrir uma inconsistência na nossa palavra, né? E vai acontecer uma coisa catastrófica e você vai ficar, enfim, todas essas loucuras quando a gente está vivendo os grandes desafios né, da vida e todas essas coisas que passam na cabeça. A Rô está dizendo, que bom, porque você estava sentindo falta. E exatamente, eu estava sentindo muita falta. Porque quando a gente não está fazendo alguma coisa que dê sentido para a gente precisa se conectar com o nosso sentir. O nosso sentir aponta onde está o nosso sentido de vida, né? E justamente eu entrei nessa pressão de fazer, botar mais força, e você vai se desconectando desse sentir. Então, o movimento de realinhamento é um movimento de pausa, é um movimento de introspecção, é um movimento onde você vai buscar dentro respostas para aquilo que está acontecendo, né? Será que realmente é isso? Será que só tem essa direção para tomar? Será que é realmente essa a melhor escolha que eu posso fazer? E todas essas sensações de não estar sendo autêntica, elas são refletidas no nosso corpo, né? E o que eu chamo de autêntico, assim? Autêntico, para mim, é quando a gente está fazendo coisas que vão construir aquilo que a gente deseja. Quando a gente está falando coisas que vão construir aquilo que a gente deseja. Quando a gente consegue ter um alinhamento entre o nosso mundo interno e aquele mundo que a gente está construindo do lado de fora. Isso, para mim, que é autenticidade. Então, quando a gente não está vivendo isso, a gente está no antifluxo, ou a gente está em algum desses buracos aí que eu falei, né? Dessas armadilhas emocionais. E lá em 2019, eu não estava realmente conseguindo ser autêntica com o meu trabalho. Ele estava pesado. Então, eu não tinha as condições que eu imaginava, né, que eu desejava para continuar aquele trabalho. E isso estava me gerando muita insegurança. Então, hoje, né, um ano depois de ter feito essa escolha errada, eu me sinto muito mais segura em relação às minhas escolhas. Eu sinto que a minha vida está muito mais alinhada com aquilo que eu quero viver, né? Se eu paro e me pergunto assim, nossa, daqui a 30 anos, será que eu quero estar fazendo isso? Sim, eu quero estar fazendo isso. Então, assim, quando eu digo que eu estou mais segura agora, não é que em 2019 eu tinha insegurança com os resultados do meu trabalho, não é isso. Mas eu tinha insegurança com a forma como eu estava comunicando o meu trabalho, né? A Rô está falando, mas como é difícil nos conectarmos com essa autenticidade, já que nossa infância não nos preparou para isso. Exato, exatamente. É por isso que a gente precisa fazer um trabalho profundo, bem direcionado para esse alinhamento interno. E ele começa removendo as armadilhas emocionais. É aí que começa. Enquanto a gente está nas armadilhas emocionais,
a gente não está vivendo a realidade da vida. A gente não está vivendo a verdade da vida, a gente está vivendo interpretações que a nossa mente infantil fez sobre a vida. E a gente está reagindo a essas interpretações da vida. Então, não é uma conexão com o eu, não é uma energia de vida, é uma energia de sobrevivência que está pulsando e que está impulsionando a gente. E a gente vai se deparar com essas muralhas, né, com esses obstáculos gigantes, com esse esforço descomunal. E essas insatisfações, essas percepções sobre o que não está indo bem, são, na verdade, o primeiro toque da consciência e do fluxo da vida na gente, sabe? Se você está vivendo uma coisa e está pesada demais, está desgastante demais, está trazendo sofrimento demais, luta demais, tem alguma coisa errada, gente, porque a vida não é para ser um sacrifício. A vida não é um sacrilégio. Nós não somos Jesus Cristo que precisamos ir para a cruz. Não é isso. Entendeu? A gente não está aqui para salvar a humanidade, a gente está aqui para se salvar. Cada um é responsável pela sua própria salvação. Então, se você está com muito esforço, com muito peso nas suas costas, tem peso aí que não é seu. Com certeza. E o trabalho de reconexão e o trabalho de solução dessas armadilhas emocionais é o primeiro passo para você conseguir se localizar, né? Eu falei muito na aula passada na live passada dessas interpretações, desse GPS interno. Então, você precisa pegar o seu GPS, né? Tirar todas as coordenadas que você colocou ali com uma mente distorcida e você precisa colocar coordenadas novas de acordo com o seu coração. Aí sim você tem chance de restabelecer o fluxo da sua vida. No momento que você se dá conta, tá pesado demais, tá difícil demais, não é para ser assim, você já está entrando em fluxo. Já tem ali uma mensagem do amor para você, já tem ali uma mensagem divina para você sobre o percurso natural da sua vida. Então, você reconhecer o que não é, né? Que não, você não está vivendo o que você gostaria, já é o primeiro passo. Concordo, precisa ter leveza. E essa é uma ótima bússola para mim, exato. Então, se não tá leve, bota o pé no freio aí, vamos respirar, vamos se auto-observar, vamos autoconhecer, porque tá faltando conexão consigo mesmo. Então, agora, no começo de 2020, foi justamente essa conexão com a minha insatisfação que estava, vibrando no meu corpo, né? A coluna começa a doer mais, eu começo a ter bruxismo, porque a tensão fica muito grande, então eu acordo com isso daqui dolorido. Eu começo a ter infecção, eu tive infecção de urina, eu começo a ter vários desconfortos, gente. Os sintomas do nosso corpo também falam linguagens do amor, sabe? E a gente precisa começar a observar isso tudo. No finalzinho de dezembro de 2020, foi que eu trouxe de volta para minha consciência que eu tinha... eu não tinha, assim, me livrado desse desconforto de ser autêntica lá em 2009, buscando formas de me alinhar e de ser mais autêntica. Não, eu tinha meio que colocado esse desconforto debaixo do tapete, né? Tudo isso disfarçado de um outro propósito muito legal para minha vida, porque a mente da gente é bem traiçoeira. Então, eu me dei conta, assim, de forma muito clara que realmente eu tinha feito uma escolha errada e que eu precisava me reposicionar para voltar a trabalhar com prazer e com leveza, né? Essa palavra maravilhosa que é leveza. Então, beleza. Agora eu quero fazer, assim, um adendo, porque a gente também gosta muito desse negócio de preto, branco, né? Certo, errado, quente, frio. Só que o mundo das emoções, ele não é matemático, ele não é, assim, tão pragmático, né? Ele não é assim tão exato, existem nuances. Então, quando eu digo escolha errada, eu coloco entre aspas, por quê? Porque, no fundo, não existe escolha errada. Nenhuma escolha é errada. Você não pode fazer uma escolha errada. Você pode fazer uma escolha por fluxo ou antifluxo. Mas eu não falei lá no começo da live que no antifluxo existem experiências que a gente precisa vivenciar? Então, não tem escolha errada. Quando eu escolhi me afastar um pouco das redes sociais lá no começo de 2020, eu fiz a escolha que eu podia fazer naquele momento,
que o meu nível de consciência naquele momento permitia que eu fizesse. Então, não tem por que agora eu me culpar, me castigar, me martirizar, sofrer, que eu perdi um ano. Não, eu ganhei uma expansão de consciência, que agora me permite olhar lá para 2020 e ver que a escolha não foi a mais adequada para o que eu quero para minha vida. Só que lá tinha sido. Lá era aquilo que eu podia fazer, né? Então, essa proposta também de reconhecer os aprendizados é muito importante, porque você vai integrando as experiências que você vivenciou com aquela escolha, talvez, que te levou para esse lugar de antifluxo. Mas ok, entendeu? Você foi para o antifluxo, você viveu suas dificuldades, você teve os seus aprendizados, você volta para o fluxo. O problema acontece quando a gente vai para o antifluxo e a gente não sabe nem que a gente não está no fluxo. Aí tem um problema muito grande, porque eu não consigo estar presente para os aprendizados. E aí o antifluxo, ele tem a tendência de não ter fim. Porque enquanto eu não aprendo, eu repito aquela experiência. Repito, pronto, caí em armadilha emocional. Aí o bicho pega um pouco mais, porque a gente não reconhece que a gente está em armadilha emocional, né? Demora muito tempo para a gente reconhecer que está em armadilha emocional. E aí muitas pessoas também que eu atendo, elas falam assim, caramba, Cami, eu já fiz terapias com outras pessoas, né? Outros tipos de terapias e eu nunca tinha conseguido sair desse lugar. É verdade, não tinha, porque o terapeuta não conhece as armadilhas emocionais. Tem muitos terapeutas que não conhecem as armadilhas emocionais. Não estou dizendo que eu sou a única, que eu sou a bam, não. Só que se não conhece as armadilhas emocionais, não trabalha criança ferida interior, você não sai das armadilhas. Você até pode, transformar ali um comportamento com muito esforço, né? Para você parecer que é alguma coisa. Mas lá no fundo, as crenças limitantes continuam, as sensações de ansiedade continuam, às vezes ela até se potencializa, porque você colocou outro esforço em cima de um esforço, né? Então, realmente, eu não conheço outro trabalho para sair da armadilha emocional a não ser encontrar a sua criança ferida e acolher as suas feridas emocionais. Não conheço, tá? E o que acontece também, gente, quando a gente está diante de uma escolha e a gente às vezes não sabe muito bem que direção tomar, é essa opção de se recolher e não decidir nada, né? E aí eu falei lá em cima, né, lá no começo da live, que não escolher também é uma escolha. Óbvio, é uma escolha que pode até agora ter estado no seu inconsciente, mas é uma escolha. Então, quando você se recolhe, você não encara os seus desafios de frente por medo, ou seja, o medo está controlando você. Então, você gera um estado de paralisia que lembra muito esse poço da água parada, né? Essas armadilhas emocionais, onde a vida não está fluindo, o amor não está fluindo. E você fica repetindo esse comportamento, repetindo esses condicionamentos, porque você não consegue olhar por uma ótica que não esteja distorcida e sim alinhada com a sua verdade. Então, a única coisa, assim, disso tudo que eu falei, né, desse monte de coisas que eu trouxe aqui para a consciência, eu sei que são temas complexos e conforme a gente vai passando pelos conteúdos, vocês vão conseguindo identificar cada coisa no seu lugar. Eu acho que vai ser bem legal, assim. Na próxima semana, a gente vai ter aí uma bateria de lives diariamente. Na próxima semana, e eu acho que na outra também, de lives diariamente, porque realmente eu quero trazer esse agito para a consciência de vocês. Eu quero fazer que borbulhem essas coisas na consciência de vocês, porque a gente está passando de novo por um março de 2020, né? Só que agora em 2021. Então, é sinal, gente, presta atenção nisso que eu estou falando aqui, porque é sinal que nós, enquanto sociedade brasileira, não aprendemos uma lição que poderíamos ter aprendido em março de 2020, tá? Existe uma lição coletiva para nós e existe uma lição pessoal para cada um aqui, enquanto indivíduo da sociedade brasileira. Então, nada mais apropriado do que fazermos juntos esses mergulhos para identificar quais são as armadilhas que estão rolando aí. Então, de tudo isso que eu falei, o que você precisa ter em mente, né?
O que precisa ter ficado muito claro para você poder sair dessa live com uma posição, não é uma posição, mas assim, com alguma coisa integrada que vai fazer diferença na sua vida, né? Nessa semana, na próxima semana, aí nos seus próximos dias. A única coisa realmente que eu gostaria que você pudesse, de repente, escrever aí num post-it, no seu caderno, não sei, no seu diário, não sei como você faz, mas guardar para você de hoje, é o seguinte, que enquanto você continuar escolhendo por medo, enquanto o medo continuar dominando a sua vida, você vai continuar tendo resultados muito próximos aos que você já teve até agora. Então, olha para a sua vida. Se a sua vida não está aonde você gostaria que ela estivesse, se você não está vivendo do jeito que você gostaria que você estivesse, se você não está tendo um relacionamento gostoso, caloroso, recíproco, saudável com alguém, né? Um relacionamento amoroso do jeito que você gostaria que ele fosse, se você não está trabalhando com alguma coisa que alimente a sua alma, que torne os seus dias felizes, que te dê satisfação ao acordar, você tem feito escolhas por medo aqui. Você tem uma oportunidade grande de fazer escolhas diferentes. Pode você parar e se ligar que você não está vivendo isso que você gostaria e tentar identificar qual é o medo que está por trás dessa escolha, você já ganhou muito hoje aqui comigo. Se você me contar depois, né, que eu adoraria que você compartilhasse comigo qual foi o seu insight dessa live e você me disser, nossa, Cam, eu tive uma notícia, assim, bem lá no fundinho de mim, uma intuição muito longe de que eu tô com medo de tarará, tarará, eu vou ficar muito feliz já. Se você não está satisfeita com a vida que você tem hoje, seja em qualquer área, relacionamento, trabalho, dinheiro, saúde, você precisa encontrar o amor que já está disponível para você agora e fazer escolhas por amor e não por medo. Ah, Cami, não sei fazer escolhas por amor. Identificou que tem medo, acolhe esse medo. Essa já é uma escolha amorosa. Sabe? Não é difícil, gente. Não é difícil a gente encontrar o amor que está disponível. É a gente acolher, a gente acolhe esse medo, né? Como eu falo, vai tomar um café com esse medo. Vai sentar e bater um papo com esse medo. Para de rejeitar esse medo, ter medo de ter medo. Não. Toma uma decisão amorosa por você. Pô, eu vou sentar com esse medo. Eu vou tentar descobrir o que esse medo está querendo falar para mim. Talvez você vire para mim e fale assim, ai, Cami, tudo isso, todo esse esforço só para eu acolher esse medo? Tá, beleza, agora é pequenininho, assim, o amor que você está encontrando disponível, né? No universo ou dentro de você. Mas isso já te coloca em fluxo com amor. Se você parar de olhar que é pequenininho e olhar que você já está fazendo uma conquista, sabe? É a visão do aprendizado, é o que precisa mudar, sim, né? No mindset, eu não gosto muito dessa palavra porque ela ficou muito, sei lá, ficou meio distorcida aí, mas é isso, na sua consciência interna, se você conseguir fazer essa mudança de olhar, né? Da vítima para a pessoa que toma as rédeas da sua vida e vai aprender com o que a vida tem, né? Vai fazer uma limonada com o limão que está aí na sua mão. Poxa, isso já é o fluxo, entende? O fluxo não é um ponto de chegada, o fluxo é um processo, o fluxo é uma jornada. Se você está em fluxo, a tendência é você conseguir expandir esse fluxo amoroso na sua vida. Mas você precisa dar esse primeiro passo. E à medida que você escolhe, né, por amor, à medida que você acolhe esse amor que já está disponível, que pode ser uma gotinha pequenininha, você se abre para esse amor que pode florescer a cada escolha nova, a cada reafirmação que você faz da sua escolha, a cada oportunidade que a vida te apresentar, e ela apresenta todos os dias uma oportunidade para você ser mais amorosa com você. E aos pouquinhos, fazendo isso, você tem a chance de mudar o seu destino, né? A gente não muda o futuro quando o futuro chega, a gente muda o futuro agora, no presente, agora, onde você está. Então, tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: comece onde você está e com o que você tem. Que é isso. Se o fluxo, se o amor que está falando com você é bem pequenininho agora, beleza. Pega ele e vai, tá?
Então, essa era a mensagem que eu queria deixar aqui hoje, isso que eu queria compartilhar. Essa foi uma grande sacada, assim, que me fez me alinhar com o fluxo num tempo muito recorde. Eu refiz a minha, né, refiz aí o meu planejamento de 2021, eu acho que em 2 semanas, sabe? Porque eu tive certeza quando eu fiz essa pergunta para mim. A escolha que você está fazendo é por medo ou é por amor? Tá bom, gente? Olha, muito obrigada por vocês que estiveram aí comigo. Um beijo gigante para vocês, um beijo para quem está aí pelo YouTube, pelo Facebook, e a gente se vê na próxima semana, viu? Até já!